O romantismo ele vai ficar aqui. Aqui a gente vai colocar o realismo. E aqui a gente vai colocar o naturalismo. E aí eu vou inserir umas linhas para baixo para a gente começar a ir construindo essa... Por que eu estou colocando junto? Porque o romantismo ele andou bastante. Ainda nós tínhamos romantismo. Se você pegar aqui, ó, 1870, ó, Helena foi publicada em 1876. Então vamos colocar na nossa tabela aqui para vocês entenderem. Então, em 76 a gente tem o romance Helena do Machado de Assis, que é considerado mais uma obra ainda romântica, tá? Ainda está ali ligada aos valores românticos, já tem abordagem psicológica, mas ainda tem aquela estrutura, né, daquele tipo de amor, daquele tipo de relação entre os personagens. E aí, se a gente for pegar o realismo, ele já vai aqui, ó, em 1881, o Machado publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, ó, a sutil diferença. A gente tem uma obra aí, você vê que o romantismo e o realismo eles estão um pouquinho ali lado a lado, né? E o Cortiço, que é obra naturalista, vamos pegar a data exata aqui. O Cortiço da Luiz Azevedo, ele é 1890, ele é um pouquinho mais para frente. O Cortiço, que não tem nada, nem é romântico nem é realista, né, do Aloysio de Azevedo, ele já foi escrito aqui em 1890. Uma obra-prima do naturalismo. Pronto, tô colocando aqui para a gente já ter uma ideia aí que as datas são muito próximas. Concorda comigo? Que as datas são muito próximas? Para a história e para a literatura, o que é 5 anos, né? Né? Teve românticos que continuaram escrevendo um pouquinho mais para frente. O que eu queria mostrar aqui para vocês é justamente que entre o romantismo, o realismo e o naturalismo, eles, de certo modo, em algum momento da história, eles conviveram ao mesmo tempo, né? O que é interessante, mas eles são muito diferentes. Para começar, quando a gente fala do romantismo, a gente está falando de subjetividade. O que é caro no romantismo é a subjetividade. É o quê? É a visão pessoal, íntima, do indivíduo sobre o mundo, que ele acha do mundo, né? E o realismo, ele já é objetividade. Ele tem a pretensão de mostrar o mundo como o mundo é, sem qualquer subjetividade. Claro que isso, teoricamente, não existe, né, gente? A gente não consegue mostrar o mundo, exatamente como ele é, usando a linguagem. A linguagem é ideológica por natureza. Quando você escolhe uma palavra para representar o mundo, você já está sendo ideológico. Isso é o Mikhail Bakhtin, lá no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Não tem como. A língua é ideológica por natureza. Por mais que a gente queira representar... o realismo era realista, só mostrava o fato. Mas a escolha de palavras semânticas já muda esse espelhamento da realidade. Por isso que o Bakhtin diz que a gente refrata a realidade, a gente não reflete, a gente refrata. A gente meio que embaça assim, a realidade. A gente não pode achar que está vendo uma realidade pela linguagem, né? E os naturalistas, eles também são uma objetividade, só que ela é uma objetividade científica. É diferente ainda, tá? Então, se o romantismo é subjetivo, mostra as experiências das pessoas, o realismo ele é objetivo, ele mostra o fato, ou ele tenta,
E o naturalismo, ele é uma objetividade mais científica. Se a gente colocar aqui o realismo, o romantismo, se a gente colocar aqui o romantismo, é bom de falar de religião, o romantismo, ele é cristão, o romantismo, os valores, né? Você pode ver a questão do amor, a paixão de Cristo, o amor como sentimento coletivo, as figuras religiosas, né? Santificação, a visão de um mundo ideal, faz o romantismo cristão. Por outro lado, o realismo, ele não é cristão. O realismo, ele é um período que ele tenta não ter religião. Na verdade, ele vai ser crítico, né, à igreja. Depois vocês vão entender. Não quer dizer que ele seja crítico à religião. Deixa eu pegar meu carregador, pessoal. Aqui. Então, pessoal, o realismo ele é crítico à igreja. Na verdade, o realismo é crítico à sociedade, ao modelo de sociedade romântica, porque ele é muito, ele ataca o romantismo em tudo. Vocês vão entender por quê. Então, no realismo, a gente tem a crítica à igreja. Um exemplo disso, em Portugal, por exemplo, era o Crime do Padre Amaro, a obra. Né? É uma obra que ataca a igreja de modo muito forte. Isso lá em Portugal. Aqui no Brasil, a gente vai ter um ataque à igreja menor por parte do Machado. O ataque à igreja aqui do Machado ele é mais no campo filosófico e mais nos contos. Se você pegar os romances, por exemplo, os Memórias Póstumas, o Quincas Borba e o Dom Casmurro, eles não atacam diretamente, né, a igreja. E vocês sabem que ele não vai atacar. Deixa eu acessar aqui. Ele não vai atacar diretamente a igreja porque, né, não era ideal para o Machado ficar atacando a igreja no momento que, mesmo que depois que a igreja perdeu muita força no Brasil, na época, né, século XIX ali, final, mas ela ainda exercia influência e ele precisava viver, precisava comer, precisava ganhar dinheiro, precisava de, né? Isso é uma verdade inconveniente, mas é uma verdade. Então, no Brasil aqui a gente tem, por exemplo, o conto Entre Santos do Machado. Vou pegar contos aqui, Missa do Galo, por exemplo, né? Do Machado de Assis. Só para a gente poder ter uma ideia aqui do realismo. Já o naturalismo, aí sim ele é crítico à igreja. Só que o naturalismo ele é muito mais pesado, porque o naturalismo ele vai, além de atacar a igreja, ele vai tentar, ele substitui a religião. Oi? Não, não. Subjetividade, né? Isso, subjetividade. Aí embaixo, no outro categoria que a gente é cristão. O naturalismo, pessoal, ele substitui a religião. Então, eu dou um exemplo para vocês. Então, de repente, a mulher vai e trai o marido, ou o marido trai a esposa, que a família é muito importante para o romantismo, a célula máter da sociedade, né? da sociedade burguesa. E aí, você tem duas explicações. A mulher vai dizer assim: olha, eu traí porque eu estava possuída pelo espírito do maligno, por exemplo. Ela vai usar uma explicação religiosa. Não era eu, né? O naturalismo vai dizer que não. Né? A justificativa para ter traído, você fala assim, não, sim, ó, eu estava, sei lá, possuído pelo maligno. Não é um argumento. Justificativa religiosa, espiritual. Beleza? Agora, o naturalismo, ele vai dizer assim, não. Né? Traiu porque havia um instinto
Há a possibilidade da pessoa ter um instinto de trair. O homem pode trair. A sexualidade, a sexualidade do homem existe, da mulher. Tanto que os romances naturalistas todos vão abordar isso. Se um homem pode trair, ele vai. Se a mulher pode trair, ela vai. Ela tem desejos, né? Tem desejos ocultos. Isso para o naturalismo, né? O naturalismo ele vai substituir a religião, por exemplo, por teorias científicas, né? Mas a gente vai chegar nessas teorias científicas. Então, substitui a substituição da religião por teorias científicas. Aí a gente sabe que o naturalismo gosta daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui todas as teorias que o naturalismo adora. Mas vamos chegar lá. O romantismo, ele vê a família, tá, como o tijolo social. Ou seja, sem a família, a gente não teria sociedade, principalmente no Brasil ou na Europa, porque a família ela é uma unidade dentro da sociedade, né? E você tem seus filhos trabalham, ajudam dentro de casa, né? Antigamente era assim, né? Os filhos trabalhavam, traziam também o sustento, quem morava no campo tinha muito filho que era para trabalhar na roça, né? E aí a unidade familiar é uma empresa. Isso porque a gente teve aí uma ideia burguesa, né? De sociedade, sociedade burguesa. Isso foi ruim? Não, foi bom. Eu não estou fazendo nem juízo de valor. O Brasil, o mundo, né, evoluiu, porque quando acabou, quando a história mostra pra gente que quando acabou ali, a gente saiu do campo para a cidade, na época do Iluminismo, Renascimento, né? O povo estava no campo ali, naqueles feudos, umas situações muito ruins. Começaram a crescer um comércio mais liberal, né? O capitalismo em si, né? Que começou, né? Isso. Esse processo é um processo de consolidação das cidades, dos meios urbanos, né? Claro, com isso também a gente começou a ter favelas, né? A gente tem registros históricos de favela já nos 1920, claro, tá bem isso aqui. Então, se o romantismo ele tem a família como tijolo social, o realismo ele vai atacar a família. Ele vai atacar a família. Ele vai justamente atacar. Como é que ele ataca a família? Qual a melhor forma de você atacar a família? É atacar a mulher. Então, se você quer atacar a família burguesa, sim, por quê? Porque ele vai. Não é que ele ataca a mulher. Isso. Ele ataca o conceito romântico de mulher. O que, que acontece? O conceito romântico de mulher era aquela mulher que ela servia só para o lar e que ela não tinha desejos nenhum. Ela era uma mulher que servia para aquele papel. E o realismo, isso que é legal de falar, não é que ele ataca a mulher, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar uma mulher que tem seus desejos, que tem vontades. E aí a gente tem, né? A gente tem na França Madame Bovary. Quem é a Madame Bovary? Do Gustave Flaubert. É aquela mulher, né, burguesa, mas que ela tem casos extraconjugais, ela tem uma vida própria, e que para aquela época daquela sociedade é chocante. O realismo vem chocando com isso. É um escândalo. Ou você pega. Agora, o Machado, e é bom dizer isso, aqui no Brasil, né, a gente está falando do Flaubert, né? Madame Bovary, que é um romance, né, que ela realmente ela tem casos extraconjugais, com padeiro, com leiteiro, com açougueiro e tudo mais. Mas isso na França. E aí, como é que a gente escreve isso no Brasil? Né? O Brasil, ainda bem tradicional, não dava para você escrever isso. Então, o Machado ele foi mais sutil. Então, ele fez algumas mulheres avançadas, mulheres realistas, sem precisar de, de colocar o dedo na ferida romântica. Então, você pega, por exemplo, a Capitu, ela é realmente uma mulher misteriosa. Ele coloca na mão da gente
a dúvida da traição, mas ela não é uma mulher é, perversa você não vê a Capitu como uma Emma Bovary, que é uma mulher perversa francesa. Ele faz a Capitu leve, lépida, jovem, jovial, dá o direito da dúvida. Ele não acusa, ele deixa uma mulher livre. A gente que cria o juízo. Você pega em Quincas Borba, você vai pegar em Quincas Borba a, a Sofia, que seduz né, o Rubião. É, ela, ela é o oposto dessa questão da mulher romântica, apesar dela ser fiel ao Palha, mas ela usa a sedução para aproximar o Rubião, fica aquele jogo ali, né? Ela é uma mulher um ponto mais avançada, mas ela não chega a ser, por exemplo, o primo Basílio do Essa de Queiroz, que é uma mulher realmente que mete o pé na porta e trai o marido com o primo e tudo mais. Então, o Brasil ele foi mais leve no realismo, né? Então, a gente pode até falar que a mulher realista de Machado, ela é sofisticada, né? E é uma mulher sofisticada, não é uma mulher romântica, mas também não é aquela mulher vulgarmente realista ou naturalista. Ela é complexa, ela é sofisticada e complexa, né? Diferente da mulher realista mesmo, danada, que trai e tal. É bem legal isso como o Machado faz. Por isso que ele é tão bom, né? Ele não faz uma coisa assim escancarada, que o Essa fez escancarado, né? Depois o Antônio Cândido, o Antônio Cândido ele vai falar disso. O próprio Machado faz uma crítica da obra O Primo Basílio e expõe as coisas do Essa de Queiroz. Eu tenho essa aula também gravada no vídeo ali no canal. E o naturalismo? Como é a mulher naturalista? Bem, aí, gente, como o naturalismo ele é um pouco mais. O volume, se você pensar que o realismo é. Vamos pensar que o realismo seja um rap, né? Vamos pensar assim. Não, o realismo seja um rock. Né? O naturalismo é um rap de crítica, ele é mais forte, ele critica mais. Então o naturalismo ele vai colocar a mulher e os seus desejos, né? Nu e cru. A mulher realmente com seus desejos, então ela tem desejos, né? A sua animalidade, né? O seu id freudiano, né? Ela tem instintos e ela vai se colocar no jogo desses instintos. E aí a gente vai ter, por exemplo, no Curtiço, a gente vai ter aqui no Curtiço a mulata, né? A gente vai ter a mulata do Curtiço que vai seduzir meio mundo, né? Que seduz o próprio namorado malandro, que faz o perfil malandro, né? O Curtiço é um local muito fechado, onde as coisas acontecem lá dentro. E ela vai seduzir também o Jerônimo, que é o português, que vem para cá com toda aquela ideia clássica de Portugal, mas vira devasso, toma pinguinha, começa já a aprender a dançar, gosta do tempero, né? E aí vai, né? Nossa Rita Baiana, né? E aí vai embora. Então, aqui a gente tem assim um panorama. O romantismo da família é importante, o realismo ataca a mulher burguesa, mas ataca no Brasil de modo leve, e o naturalismo ataca realmente de modo forte. A gente tem o Curtiço e tem a mulata também, né? A mulata e tem a carne, que é o mais sensual de todos, né? Do Júlio Ribeiro, que é o romance mais mais erótico de todos, né? A carne do Júlio Ribeiro. Quando a gente fala de naturalismo, a gente bate aqui a mulata também,
né? O Curtiço, que é talvez o mais bem escrito. A gente tem o Ateneu, do Raul Pompeia também, que, né, a gente tem casa de pensão, mas depois eu já vou explicar para vocês. Bem, agora vamos pensar assim, o romantismo, ele não é crítico da sociedade. O romantismo, ele se alimenta da sociedade. Tá? O realismo, ele já é crítico da sociedade, do modelo de sociedade que a gente vive. Exemplo, ele é crítico do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, ele usa as novas teorias, que é o quê? O determinismo, né? E o positivismo. Então, o realismo ele já vai usar essas duas teorias aqui. O determinismo e o positivismo. Bem, existe a sociedade, mas você só vai se dar bem na sociedade se você for esperto. O que a gente está falando de positivismo. O que é o positivismo? Vou colocar aqui na frente. É o que o Machado diz no Quincas Borba. Ao vencedor, as batatas. Ou seja, para a gente imaginar positivismo, o que a gente pensa em positivismo? A gente pensa em valores. O que é um valor positivismo? É um valor positivista? A competitividade, a ordem, o progresso, o andar para frente. Nossa bandeira ela é positivista, porque ela tem a ver um pouco com a França. Ordem e progresso. Né? Crescer, correr atrás. Né? Hoje a gente tem valores pós-positivistas, por exemplo, empreender. Né? Empreender para você acumular mais, para ganhar mais. Né? Então, são valores positivistas. Só que vocês vão, quando a gente estudar na disciplina mesmo o realismo, vocês vão ver que o Machado ele sacaneou. Ele não acredita nesse positivismo. Ele só pega cara rico quebrado. É tudo o contrário. Ninguém ganhou dinheiro correndo atrás e vencendo. É tudo cara que ganhou herança, outro que roubou a herança do outro, outro que torrou a herança, outro que não conseguiu inventar nada com a herança e torrou a herança também. Então você para pra pensar, todos os 3 melhores romances do Machado, o cara é um inútil, o dinheiro caiu na mão dele, ele torra. Memórias Póstumas de Brás Cubas. O que o Brás Cubas fez? É rico, torrou o dinheiro da família, ainda queria inventar alguma coisa em plástico, não inventou nada, não conseguiu nada, não se deu bem na política, não fez nada. Aí ele morreu e foi ver o que realmente ele tinha feito. Torrado o dinheiro da família que ele herdou. No Quincas Borba, a gente tem uma herança que o cara herda, que na verdade é o cachorro que herda e ele tem que cuidar do cachorro. E Sofia e Palha, que são casais interesseiros, positivistas, eles vão ficar na cola do Rubião para seduzir, para pegar uma grana dele. E o Bentinho do Dom Casmurro ganhou herança, nunca fez nada, nem um inútil, nem para cuidar das contas ele cuidava, quem cuidava era o Escobar. Então, o Machado não é bem positivista, né? Um romance positivista lá é o Graciliano Ramos. Quem gosta aí de empreendedorismo rural, o Graciliano Ramos tem lá o romance dele. Oh meu Deus, esqueci o nome do romance. Vidas Secas. A Fazenda, que é a história da Fazenda. Depois eu vou lembrar o nome ainda. Um branco aqui no nome. Agora, o naturalismo, ele não critica a sociedade. Na verdade, o naturalismo, ele critica o quê? Ele vai... ele critica, acho que basicamente... Quando a gente pensa em realismo, a gente pensa em sociedade. O naturalismo, ele critica alguns conceitos sobre o próprio homem. Ele é mais específico, o naturalismo. Né? Então,
esse determinismo aqui, ele vai ser mais forte aqui. Quando ele diz assim, o homem é fruto do seu meio. Ou seja, você é fruto do seu meio. Diga com quem andas, que eu direi quem és. Aí o que eles gostam? O que o naturalismo adora? Pegar um espaços, por exemplo, vamos pegar a favela. O que aconteceria se uma pessoa que viveu a vida inteira no sítio, por exemplo, fosse morar lá na favela? Ia ter mudança? A favela ia afetar o indivíduo? É o cortiço. É o cortiço. O Jerônimo mesmo veio de Portugal, mora num cortiço. O que é um cortiço? Casinhas pequenininhas, com todo mundo ali convivendo próximo, afetando um ao outro, se contaminando com valores, se contaminando com a cultura, ainda mais no Brasil desse de 1890, né? O pau quebrando ali, roda de capoeira, né? A religiosidade africana, né? Aquela coisa arada toda, né? Aquele clima de sensualidade, né? A africanidade brasileira. E aí, o que acontece? Você entra ali, você é exposto a esses valores. O que vai sair? A máquina de mudar a gente é o naturalismo. O naturalismo ele vai atiçar você e dizer, ó, você tem um lado negro dentro de você. Então, o naturalismo não é exatamente uma crítica à sociedade. O naturalismo é uma crítica sobre o homem, sobre os conceitos que a sociedade tem sobre o homem, né? E aí ele vai provar que não, que o homem tem seu lado negro. Não adianta fugir. E aí, se a gente for pegar, por exemplo, do ponto de vista histórico, o romantismo ele está ligado ao quê? O romantismo ele está ligado a fatores históricos aqui, ó, vinda da família real. O que mais? Independência do Brasil. Então, esses são fatores fortes do romantismo, né? Noção de pátria, soberania e nacionalismo. São valores românticos, principalmente porque o romantismo está fundado em uma filosofia idealista, né? Uma filosofia utópica, sonhadora. O homem romântico quer a mulher mais bonita, mas ele não quer nem tocar na mulher, ele só quer contemplá-la, né? O romantismo quer a paisagem mais bonita, as árvores mais frondosas, as frutas mais gostosas, os rios mais hidratantes, a grama mais sedosa. Porque o romântico é assim. O realismo, historicamente, ele está marcado pelo quê? Ele está marcado pela libertação dos escravos, principalmente. Ele já está marcado pela proclamação da República, né? E principalmente o realismo está marcado por dissolver. Eu ia falar a palavra exaurir, mas eu acho a palavra muito. Mas por dissolver a monarquia no Brasil. Então a gente. Esse é o momento do realismo. Só que se vocês forem ver aí e pensarem comigo, a sociedade era a mesma. Porque as datas são tão próximas que as sociedades consumidoras desses livros eram muito parecidos. Então, se você vem comprando livros românticos e de uma hora para outra aparecem os livros realistas, você tinha que tomar cuidado para o choque não ser muito grande. É por isso que o Machado fez um choque. Ele foi assim, adaptando o romantismo para o realismo. Para não vir uma obra realista assim, e acabar com aquela sequência
aquela sequência de leitores. E aí por isso que o realismo foi sutil, assim, foi modulando levemente do que já vinha vindo romântico. Porque no Rio de Janeiro, que é onde se passa tudo isso aqui, já tinha um público que gostava de literatura, comprava nos jornais os fascículos. Então comprava romântico, romantismo. Aí quando foi a transição para o realismo, ela teve que ser uma transição sutil para você não perder leitores. Vocês estão me entendendo? Né? Sim, ele fez um ajuste. É por isso que o Machado não foi assim, pontapé no romantismo de vez. Agora, o naturalismo, esse aqui era fiasco de venda. Porque esse aqui, ele atacava direto a religião, ele trazia umas tendências científicas, né? É o mesmo contexto histórico aqui, praticamente. A gente acrescenta aqui que o naturalismo, no naturalismo a gente teve a, o crescimento das periferias, né? Ah, um processo migratório para trabalhar nas fazendas de café, uma vez que os escravos eles tinham sido libertos da obrigação, mas muitos continuaram trabalhando por pouca grana ou fugindo para outros setores, né? E a sacanagem que foi feita com o povo de matriz africana no Brasil e a grande sacanagem, isso é uma realmente pode, né, tem que ficar registrado, foi a impossibilidade daqueles que tinham se destacado e de repente conseguido, inclusive, ganhar uma grana, de comprar terra. Ou seja, você tinha dado a liberdade só porque. Mas você tinha duas coisas terríveis. A primeira, os negros libertos não podiam comprar terra ou arrendar. Você imagina que sacanagem, né? E não tinham uma prerrogativa de emprego, um mínimo, né, assegurado de vínculos de emprego. Então, você já tem uma desigualdade aí de cara já. Já começa aí, né? Esses fatos jurídicos, né? Tô falando aqui, inclusive, nem como professor de literatura, mas estou falando como estudioso legislação, é, da legislação pós-Lei Áurea. Então, com essas condições, você vai fazer o quê? E nós tivemos no Brasil negros que vieram da África com dinheiro e foram escravizados, né? E que ganharam dinheiro, por exemplo, em Ouro Preto, mas que não conseguiam comprar terra por uma questão legal. Então, é uma sacanagem. E aí a gente tem essa, quando eu falo do naturalismo, o olhar, né? Você pega o Curtiço, né? Eu acho que é uma obra obrigatória para a gente entender um pouco o Brasil, né? Eu acho que o Curtiço, tô falando isso agora aqui, pensando aqui com vocês aqui, eu acho que o Curtiço, além dele trazer as teorias naturalistas, de que o homem é fruto do seu meio, de que ele sofre exposições e ele muda tal. Mas eu acho que o Curtiço também mostra um pouco da nossa evolução enquanto favela, enquanto periferia dos grandes centros. Curtiço é um pouco isso, né? Ele, sim, mas é a primeira ideia de um núcleo social de baixa renda, agrupado da forma como se pode e como organização social, né? E o cortiço ele é essa semente. E esse crescimento das periferias, esse processo migratório, ele é mais ou menos o contexto histórico aí do naturalismo, teoricamente. Claro que a gente vai ver outros, se aprofundar,
vocês vão ver outros. E aí tem uma coisa que aqui já é o naturalismo, ele foi mais top do que os outros, que são as teorias, né? O naturalismo ele foi um período altamente científico. Então, é uma escola literária com um nível científico amplo. Ou seja, é uma escola literária que fazia ficção, claro que a gente está falando de ficção, mas meio que fundamentado em algumas teorias que estavam na época, na moda na época, no final do século XIX. Então, entre elas, por exemplo, uma que era muito forte na época, a psicanálise de Freud. A psicanálise de Freud. Por quê? Porque ela vai explicar que nem todas as vezes que o cara está traindo ou que a mulher está traindo é um espírito maligno que está dominando. Pode ser os desejos, os impulsos sexuais do id, né? E o superego falhou e o id dominou. Então a psicanálise freudiana ela foi forte, né? O darwinismo foi forte, evolução das espécies. Estava na moda na época, né? As espécies evoluem, o homem se adapta ao seu ambiente, né? O homem ele vai se adaptando, ele vai criando ferramentas para se adaptar ao ambiente. Isso tudo a gente vê no Curtiço, a gente vê na casa de pensão, na mulata, né? Nessa adaptação, né? do homem físico também e mental, né? O homem vai se adaptando. Aí a gente tem, como eu já disse lá em cima, o positivismo, né? Que é essa coisa do progresso, a coisa de correr atrás, né? Vamos dizer que o positivismo é hoje o empreendedorismo, é o capitalismo, né? É a necessidade de correr atrás, né? Correria, né? Estou falando de modo simples para a gente poder entender. Aí a gente vai ter o determinismo, né? Que é o homem ele sofre, né? Forças que vão alterar ele, né? Amizades, objetivos, né? Ele vai ser afetado por forças, né? Foi a escola naturalista. O realismo tinha suas teorias, né? O realismo ele teve umas teorias e aqui é interessante a gente tocar num ponto que é curioso. O romantismo ele era liberal economicamente. O que é liberal economicamente? Muita gente que viveu nesse momento do romantismo era burguês, mexia com comércio, mexia de comércio, trocas, importação, exportação, ou trabalhava também nos serviços os serviços urbanos ali, ou eram servidores públicos, ou eram eles eram liberais economicamente, eles acreditavam que o dinheiro tinha que circular, né? Liberdade para você negociar e tudo mais. E engraçado que o realismo, quando ele começou, ele tinha uma linha socialista economicamente. Entendeu? O realismo ele tinha as ideias de Proudhon. Ele é um filósofo político, econômico, né? E aí para você ter uma ideia aqui, o Proudhon ele tinha uma tendência, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que o Proudhon ele afetou muito. Tem o livro dele, por exemplo. Para o Proudhon, a propriedade é um roubo. Ele tem uma tendência bem socialista. A pessoa ter alguma coisa, está tirando de alguém, né? Estou só
explicando para vocês aqui como que funciona. Então, não era muito na época, porque ele é bem antes, né? Ali a Revolução Cubana lá já na década de 50, né? Mas ele é um dos filósofos e em Portugal deu muito cubo, aqui não. No Brasil não muito. Mas se a gente for pegar assim, realmente teoricamente, o romantismo ele tem uma tendência liberal e o realismo ele tem uma tendência mais socialista, principalmente do Proudhon. E é interessante porque o Machado não traz muito isso. Se você falar elite, né, não é basicamente alguém que quer dividir o patrimônio, né? A elite ela se mantém no poder, né? E o Machado precisava da elite para bancar a vida, para ter uma renda, né? Eu acho que o Machado ele fez uma obra assim, ele tentou fugir desses temas para não ter problema. Então ele falou: não, não vou ser nem liberal nem socialista. Agora, o Essa em Portugal meteu o pé na jaca. Arriscou a cabeça. Primeira, tanto que o Essa é difícil você definir o que, que ele é. Se ele é um reacionário ou se ele é. E o que, que acontece? No primeiro momento da vida do Essa, quando ele era mais jovem, ele era socialista. Quando ele foi envelhecendo e dependendo dos favores da elite, quando eu digo elite, parece uma coisa meio, né? A palavra elite não é. Vamos falar assim. Vamos mudar a palavra elite. Vamos falar dos detentores da grana, né? Que são poucos. Os homens de posse, que são poucos no mundo, né? Mas se você for ler o Machado, você vê que ele não toca questão polêmica. Ele não toca. Eu sempre explico isso para vocês aqui na aula. Eu já li de trás para frente, de frente para trás os livros do Machado. Já peguei, nós já analisamos detalhadamente nas aulas de outro nessa história aí dos trechos da obra, né? Agora, não quer dizer que ele não seja crítico. Ele é crítico, mas sofisticado, fugindo de críticas baratas. Ele faz a crítica dele, sim. Né? Ele critica o positivismo, por exemplo, né? Mais sutil, sem ser aquela crítica. Ele faz uma crítica que nem as pessoas às vezes entendem. Quando ele diz, ó, que ninguém ganhou dinheiro trabalhando, todos os livros dele, todos foram herança e gastaram tudo de modo inútil, ele já está fazendo uma crítica, concorda comigo? Pega quem está esperto, né? Nenhum personagem dele construiu riqueza. E isso porque era para ele vender isso, porque o realismo é positivista. Não, ninguém construiu riqueza. Todo mundo herdou, ganhou, né, herança, sabe? Ninguém construiu riqueza, fez foi torrar. Então, na minha opinião, o Machado faz uma crítica muito sutil, né? Mas ele não se posiciona para não ficar estigmatizado e não conseguir viver. Então, pessoal, isso aqui é legal. Aqui no Brasil não ficou tão claro, mas em Portugal fica claro. Né? É engraçado isso que no Brasil não tem, mas a gente percebe isso aqui também um pouco. E aí, para a gente fechar aqui a tabela, vamos colocar mais uma linha aqui embaixo. Os espaços que acontecem tudo. O romantismo, a maioria dos romances, eles aconteciam ou na natureza, na primeira fase, no começo, né? Aí você tem Iracema, no romantismo, né? Iracema. A gente tem que mais? Que se passa na natureza. A gente tem Inocência, do Visconde de Taunay, né? Que se passa aqui perto do Mato Grosso do Sul aqui, e também divisa com Mato Grosso. A gente vai ter o Guarani, que se passa no, né? É também romance regional ali. A gente tem o Cabeleira. Então, nós temos romances que passam na natureza. E no romantismo, nós temos os romances urbanos, que se passam onde? Na corte burguesa.
E onde é a corte burguesa? A corte burguesa é a sociedade, a alta sociedade. É onde que a senhora vai viver com Seixas? Na alta sociedade, nas festas. Aí o povo adorava. Era tipo a revista de fofoca na época, ler esses romances. Né? Nem que fosse. Tem um crítico, esqueci o nome dele, que diz que muito do romantismo fez muito sucesso porque eles faziam personagens mais ou menos que existiam na época. Eu até acredito um pouco, assim, porque a galera queria muito saber da vida de todo mundo, né? Então os romances eram meio inspirados nesses personagens, como que eles se vestiam, o que bebiam, como dançavam, onde andavam, onde se divertiam os ricos, né? E o realismo brasileiro? O local onde acontece a maioria dos romances também é na sociedade, tá? Não necessariamente na corte, porque a corte ela tem uma característica para vocês separarem corte da alta sociedade. A corte, muitas vezes, estavam ligadas às festas oferecidas pela nobreza. Então, ainda o romantismo pega um período de monarquia. Então, festas oferecidas por duques, por barões, por viscondes, que são medidos pelo tamanho das terras que têm. Já no realismo, a gente já fala da alta sociedade, que são festas normalmente que acontecem na casa de magnatas ricos, não necessariamente da corte nobreza. Mas o Machado gosta de uma festa, gosta de retratar, né? Principalmente o Quincas Borba, principalmente, e também no Brás Cubas também, ele vai mostrar um pouquinho disso. O Dom Casmurro um pouco menos, né? E onde se passa o naturalismo? Aí é que tá. O espaço do naturalismo é mais importante para vocês entenderem o naturalismo. São espaços definidos e laboratoriais. Então você tem cortiços, casas de pensão, escolas. Vocês estão vendo? É tudo locais que dá para você colocar gente e ver essas pessoas umas com as outras. Fazer experimentos. Cortiços, casas de pensão, escolas. Que mais? Bairros. Então, você tem um local definido onde você cria uma espécie de experimentos. E populares. Exatamente. Onde você vai ter sempre, e aí é uma questão interessante, não é locais ricos, né? Sempre locais de pobre, né? Cortiço, casa de pensão. O naturalismo ele acaba sendo um pouquinho preconceituoso, porque não, não quer dizer que a traição só vai acontecer com os pobres, né? O que não pode acontecer também na alta sociedade, né? Então, gente, essa aqui é uma tabelinha, né? Que a gente discutiu aqui na nossa aula.